Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 22 de março de 2022, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Mas ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro caiu aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Toda glória a vós, Senhor. E assim, amados, Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Mas aí Jesus diz: não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mas por que o perdão é tão importante para Jesus? Lembremos, amados irmãos e irmãs, que em seu último momento na cruz, Jesus nos ensina como libertar o coração das correntes do rancor ou das correntes do pecado. Como? Rezar perdoando. Né? Então, percebam que o perdão, né, ele nos liberta e liberta também o outro. Né? Mas, amados irmãos, a gente precisa ter justamente essa capacidade, né? Essa liberdade, ou seja, aquele que é livre vai comunicar aos outros a sua liberdade, aquele que é preso vai comunicar aos outros as suas prisões. Então, a gente só vai conseguir libertar o outro se a gente também já for livre. E assim, amados, Jesus diz lá na cruz, nos ensinando como a gente deve rezar perdoando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A gente vai ver isso lá em Lucas, capítulo 26, versículo 23, versículos 34. Talvez, né, amados, alguém possa dizer: Eu já perdoei no coração. Não precisa dizer. Mas percebamos, Jesus disse, né? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é claro, se não precisasse rezar, se eu não precisasse dizer, né? Jesus também não precisaria dizer, né, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? Mas justamente ele nos diz que a gente tem que rezar perdoando, né? É preciso a oração do perdão, é preciso eu dizer que estou perdoando
e, é claro, dizer no coração, né? Porque vejam, se eu preciso rezar perdoando, Jesus, se não precisasse rezar perdoando, Jesus não precisava ter dito. Mas Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E lembrem, Jesus, que é Jesus, precisou dizer. Quanto mais nós também precisamos dizer, né? Ou seja, precisamos rezar para que aquele perdão aconteça. E lembrem, Jesus rezou para nos mostrar que precisamos rezar perdoando, né, para o perdão acontecer. Ou seja, a mágoa, ela precisa ser transformada em oração. Também, amados irmãos, né, podemos ver essa mesma situação com Estevão em Atos dos Apóstolos. Antes de morrer, Estevão reza: Senhor Jesus, que não seja contado para esses homens esse pecado. Lá em Atos, capítulo 7, versículo 60. E Estevão, olhando para o céu, vê Jesus ao lado de Deus. E assim, amados irmãos e irmãs, né? Se Jesus ou Estevão estivessem com o coração maculado pelo rancor ou pelo desejo de vingança, seus corações estariam impuros. E eles, é claro, né, estariam incapazes de ver a Deus. Lembrem, né, que só os puros de coração podem ver a Deus. Isso a gente vai ver lá em Mateus capítulo 5, versículo 8. E assim, amados, rezar uma vez ou mais depende, né, da nossa dificuldade de perdoar. Lembrem, não, o rancor precisa ser transformado em oração. Então, eu devo rezar até meu rancor desaparecer. E quando eu rezar e não sentir mais nenhuma tristeza, nenhuma mágoa, é porque eu já perdoei. E se está difícil, amados irmãos e irmãs, se está difícil rezar por alguém, é porque o perdão ainda não aconteceu. Veja, percebamos, né? Se eu estou rezando por alguém e isso não tem nenhuma dificuldade, é porque o perdão já aconteceu. Mas se eu não estou conseguindo nem rezar, é porque meu coração ainda está preso. Lembrem, aquele que é livre comunica aos outros a sua liberdade. Aquele que é preso comunica aos outros as suas prisões. Então, quando eu não consigo perdoar, só mostra que eu estou preso. Mas quando eu perdoo com facilidade, é porque eu sou livre e estou comunicando aos outros a minha liberdade. Então, que desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.